Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção a todos vocês, que Deus derrame sobre todos graças abundantes. Deus vos fortaleça e os santifique no amor. Vamos invocar o Espírito Santo para que venha nos iluminar, repouse sobre nós e nos envie para evangelizar aos pobres. Levar todos a boa notícia. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, desta festa. Hoje a Igreja celebra, ou melhor, a memória de São Timóteo e São Tito. Ontem celebrávamos a festa da conversão de São Paulo e hoje a Igreja celebra essa memória de São Timóteo e São Tito. Está em Lucas 10, de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. E quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Tito e São Timóteo, 2 apóstolos, ou 2 discípulos, que foram discípulos, se tornaram discípulos de São Paulo, e depois fizeram e se tornaram bispos da Igreja. E segundo a tradição da Igreja Católica, foram bispos. Timóteo, segundo a tradição, nasceu em Listra, sua mãe era hebreia e seu pai era grego. E colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto muito filial, muito próximo. E o apóstolo Paulo colocou-o à frente da igreja de Éfeso. E Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. E como o apóstolo São Paulo, foram ardorosos missionários na comunidade primitiva. E o evangelho que nós ouvimos nessa memória relata-nos o envio missionário dos 72. Jesus envia em missão de 2 a 2, dando aos seus discípulos algumas instruções. E o evangelista Lucas informa-nos que Jesus, ao enviar não somente os 12, mas os 72, número de plenitude e sinal de todos os missionários posteriores que anunciam a mensagem no reino da nossa igreja, por isso 72 é um número simbólico que diz muito para Lucas e para todos nós. E ao utilizar o número simbólico de 72,
o evangelista mostra que a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da ceifa escatológica, ou seja, naquele último dia. Então a tarefa missionária de toda a igreja, de todo cristão batizado, é evangelizar. E Jesus confere-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as enfermidades, doenças. Então essas são as duas grandes tarefas de seus enviados, é dizer às pessoas o quanto Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de vós. Deus está próximo, e essa proximidade de Deus é que cura e introduz o bem, o amor, e liberta as pessoas do mal, do sofrimento que o pecado acarretou em nossa vida. Porque todo o sofrimento humano foi acarretado pelo fechamento do ser humano a Deus. O ser humano abriu as portas para que as trevas, o mal, imperasse no seu coração. Então a missão é aproximar Deus da dura realidade que as pessoas vivem. Então evangelizar é levar as pessoas a descobrirem o amor de Deus, o reino, que na verdade é sua presença amorosa e misericordiosa agindo no mundo. É despertar o coração das pessoas para perceber essa presença amorosa e cheia de misericórdia de Deus, que veio para curar os corações feridos e machucados de cada ser humano e de todos os seres humanos. É fazer com que a pessoa descubra que sempre Deus esteve perto, mas às vezes pode ser que Deus nunca foi notado. É aproximar todos os homens e mulheres da terra do infinito e insondável amor de Deus revelado em Jesus de Nazaré. Então os discípulos de Jesus são seus legítimos representantes e receberam essa autoridade divina para colocar a serviço do anúncio profético do reino de Deus, o ensinamento de Jesus e o serviço da caridade. Para isso o discípulo deverá estar despido de toda forma de ostentação, deverá estar revestido da simplicidade, humildade, da confiança do Mestre. O enviado não é maior do que aquele que o envia. Deus conta com cada batizado para levar a salvação realizada em Jesus para perto de tantas realidades sofridas nessa sociedade violenta. Por isso ele diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A força não vem do discípulo, mas a força vem daquele que nos envia. Ide, ide. Esta é a ordem do Senhor para cada um de nós. Ide. Deus está conosco, e levar esse Deus conosco para perto das pessoas, para que todos experimentem nas suas realidades que se encontram de dor, de sofrimento, de doença, de, às vezes, escravidão, a libertação, a misericórdia, o amor de Cristo, Redentor por cada um de nós. Ide, ide. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.